A notícia mais importante dessa semana não deu nos noticiários. Foi o passamento de mamãe. O Senhor a tomou nos seus braços eternos. Hoje quero compartilhar o legado que ela deixou, especialmente de como eu cheguei a ser o que sou por causa da minha mãe. Desejo prestar uma justa e merecida homenagem a esta mulher que eu colocaria entre as matriarcas do povo de Deus. Mãe de 5 filhos e de inúmeras filhas e filhos espirituais. Mulher virtuosa, quem achará? Nós achamos, eu e todos os que conviveram com minha mãe. Eu sou José Roberto Cristofani e neste episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas, vou tratar do tema Se Não Fosse Por Ela, Minha Mãe. Fica comigo. Dona Guilhermina, minha querida mãe, foi para os braços do Eterno esta semana. Como guerreira que sempre foi, lutou até o fim, completou a carreira e guardou a fé. No sepultamento, eu, minha irmã e meus outros 3 irmãos, lembramos o quanto mamãe nos ensinou e como nos tornou pessoas dignas e trabalhadoras. Sim, somos como ela, viciados em trabalho. Entre as centenas de condolências que recebemos de amigos e familiares, as quais agradecemos de coração, dezenas afirmaram que estão nos caminhos do Senhor porque na infância foram evangelizadas pela Dona Guilhermina. Isso eu considero o maior legado dela, a maior influência que mamãe deixou. Muitos filhos e filhas espirituais. Havia em mamãe um temor genuíno ao Senhor, uma sinceridade na busca do Altíssimo e um profundo amor pela Palavra de Deus, que ela fazia questão de cultivar. Lutava diariamente por viver a presença do Pai do Céu no seu dia a dia. Minha mãe foi muito para muita gente e foi muito mais para mim, com certeza. E eu posso dizer, bendito seja o Senhor, porque se não fosse por ela, minha mãe, eu não estaria aqui, pois sob os cuidados do Altíssimo, ela me formou de modo assombrosamente maravilhoso em seu ventre. Como diz o Salmo 139, ela teve participação bem ativa nisso. Bendita seja. Vivi sempre no seu interior, primeiro no seu ventre, depois pelo resto da vida em seu coração. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse por ela, minha mãe, eu não teria meu nome composto. Pois ela não gostava muito do nome José, apesar de gostar bastante do José, meu pai. Mas pela insistência da minha avó materna, ela colocou meu nome de José, mas deu uma melhoradinha. Quem lê e ouve entenda, acrescentando Roberto. Bendita seja. Meu nome é bonito e tem um significado incrível. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse por ela, minha mãe, eu não teria sido cuidado quando fui acometido, quando criança, por gripes corriqueiras e um seríssimo tumor no ouvido. Foi ela quem me levou inúmeras vezes para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi ela quem me acompanhou no hospital por anos a fio, em idas e vindas intermináveis. Bendita seja. Estou vivo e saudável graças ao seu imenso e amoroso cuidado maternal. Isso me tornou um pai com um coração de mãe para os meus filhos. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse por ela, minha mãe, eu não teria sido levado à igreja do Evangelho Quadrangular para que o pastor de lá orasse pela minha cura. Mamãe era presbiteriana, mas sabia que Deus agia sem dar bolas para as placas das igrejas. Depois de crescidinha que eu vim entender as palavras dela naquele dia. Não conta para o seu pai, hein, que viemos aqui, tá bom? Presbiteriana acreditar em cura naquela época era heresia. Mas mamãe enfrentou seus dilemas religiosos e colocou a minha vida acima das denominações. Bendita seja! Hoje sou ecumênico e creio em curas.
Bendito seja o Senhor, porque se não fosse por ela, minha mãe, eu não teria sido instruído nos caminhos do Senhor. Constante e sistematicamente ela me levava à igreja. Mas foi em casa, ao redor da mesa, diante da Bíblia e pelo seu exemplo que a palavra foi semeada, regada e cuidada para que frutificasse. E deu certo, frutificou. Bendita seja. Sou discípulo de Jesus e amado pelo meu Senhor. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse por ela, minha mãe, eu não teria conhecido o sofrimento das pessoas em uma favela em São Mateus. Foi mamãe quem primeiro me levou em suas jornadas de evangelização naquele lugar, pois ela tinha certeza de que o Evangelho podia transformar a vida daquelas pessoas. E de fato, nós vimos muitas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Foi dessa experiência que aprendi muito cedo a me importar com a miséria, com a pobreza e com o sofrimento dos mais pobres. Bendita seja! Hoje tenho uma clara opção preferencial pelos sofredores, como Jesus nos ensinou. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse por ela, minha mãe, eu não teria aprendido a dividir o pão nosso de cada dia e o pão do céu com outras pessoas. Eu me lembro que mamãe fazia bolo e reunia a criançada em casa para pregar o Evangelho, através de histórias bíblicas em um flanelógrafo. Flanelógrafo era uma pequena lousa com feltro, onde a gente colocava as imagens dos personagens das histórias. Aquelas crianças ouviram o Evangelho e muitas delas são crentes hoje. Eu, inclusive, casei com uma daquelas meninas que receberam a palavra de Deus através da minha mãe. Bendita seja! A palavra ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele, se cumpriu na vida de muitas pessoas que estão no caminho do Senhor graças à instrumentalidade de mamãe. Bendito seja o Senhor, porque se não fosse por ela, minha mãe, eu não teria o amor que eu tenho pelas Escrituras. Foi pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus pelos lábios de mamãe que aprendi a amar a Bíblia. Bendita seja! Hoje continuo o caminho que mamãe trilhou, ensinando as belezas salvadoras da palavra de Deus a outras pessoas. Digo bendita seja porque o Senhor a tornou bendita a vida de minha mãe. Termino dizendo que sou o que sou pela graça de Deus, que me deu uma mãe assim, toda Dona Guilhermina. Essa é a herança de uma mulher virtuosa. Esse é o legado de uma mulher que teme ao Senhor. Bendita seja, bendito seja. Muito obrigado por ouvir esta homenagem à minha mãe. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Em té.